Olá, gostaria de falar hoje da maneira correta do consumo das frutas. Sim, ainda muitas pessoas têm essa dúvida sobre se fruta engorda, se elas têm muitos açúcares, né? E o diabético pode consumir, qual que é melhor? O suco das frutas ou a fruta in natura? Qual que é mais saudável, né? E a fruta, come com casca, come sem cascas, enfim, pessoal, polêmicas são as mais variadas possíveis, né? E hoje eu quero aqui fazer esse esclarecimento, essas orientações a você. Mas o principal, né, que eu quero destacar, que eu quero lembrar para vocês, que nós estamos falando de alimentos naturais, alimentos ricos em nutrientes essenciais ao nosso organismo, para o nosso dia a dia, né? Nutrientes como vitaminas, minerais, elementos antioxidantes, fibras solúveis, fibras insolúveis, né? Para ajudar na microbiota do nosso gastrointestinal, né? E o que eu mais gosto quando eu falo especificamente dessas frutas, né, é o acesso dessas preciosidades a você que tem na sua área doméstica, né, ou seja em chácaras ou no seu sítio, que tem esse privilégio, ou mesmo você, né, que sabe, conhece, que tem o acesso àqueles alimentos produzidos próximo da sua região onde você reside. Eu quero destacar essa riqueza porque, como eles têm esse respeito do ciclo da maturação, né, pela essa proximidade, consequentemente, todos os nutrientes estarão mais plenos, né, dentro desse alimento e, consequentemente, muito mais saudável. E o que eu quero, né, que você preste bem atenção desse destaque que eu estou fazendo, que esses alimentos, os benefícios, quando comparados, né, a riqueza que temos, a disponibilidade desse país tão agricultável, né, a abundância, seja na variedade, seja na quantidade, né? Nós produtores não precisamos mais provar que sabemos sim produzir com quantidade e com qualidade, né? E de uma variedade muito grande. E você tem aqueles que às vezes até desdenham, né, da sua produção caseira, porque elas não têm a aparência comparada com aquela quando você vai no supermercado, quando você vai no sacolão, e existe essa comparação, né, essa exigência que você faz injusta, né? Eu quero fazer um destaque, né, quanto a essa beleza que você tanto valoriza, e essa apresentação que salta os seus olhos. Elas são produzidas em grandes escalas, né, são bem adubadas, bem protegidas de pragas e doenças, e consequentemente a aparência é o que mais vai se destacar. Agora, devido ao nosso país ter essa dimensão continental, né, os alimentos produzidos, destacando aqui as frutas, né, principalmente no sul, aqui no sudeste, no sul do centro-oeste, né, do nosso país, elas são enviadas aos extremos das nossas divisas e até mesmo aos países vizinhos e vice-versa, né? Podemos lembrar a maçã argentina que chega aqui para a gente, né? E em razão desse deslocamento e o grande volume de produção, as colheitas necessariamente elas sempre são realizadas precocemente. Não pode esperar a maturação, né, em razão das grandes distâncias que elas terão que serem deslocadas, né? Consequência disso é o não respeito ao seu ciclo de maturação. Não dá tempo de fechar esse ciclo. E quando você pega essa fruta que eu estou citando, do sacolão, do mercado, né, que essa escolha salta aos seus olhos, né, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem sabor e, principalmente, tem menos nutrientes que teria caso houvesse esse respeito à maturação. Mas o processo não consegue permitir esse tipo de situação. E se não houver essa colheita, mesmo que seja o fruto verde ou de vez, né, a perda desses alimentos seria muito maior do que já são, que é uma realidade de tamanho desperdício que a gente assiste, né? Consequentemente, posso confirmar com vocês, né, que, infelizmente, os nossos alimentos colocados à nossa mesa são desnutridos por falta desse respeito ao fechamento do ciclo. Mas, mesmo assim, quero ressaltar que são alimentos verdadeiramente naturais. E lembrando que hoje o nosso acesso aos alimentos industrializados, ele
são muito maiores, né? Esses sucos de caixinha, esses sucos de saquinhos, de envasado, de garrafinha. Precisamos valorizar a nossa riqueza natural e que poucos países têm essa bênção, que todos nós temos aqui esse acesso e essa disponibilidade, essa riqueza. E eu quero falar agora, especificamente, caso o seu objetivo seja o emagrecimento, ou você que necessita um controle do seu diabetes, né? Eu preciso destacar o cuidado com algumas frutas mais adocicadas, tipo a melancia, a manga, o caqui, a banana, a laranja. Evite-as, principalmente no seu desjejum, em razão do alto pico glicêmico, né? Tendo como uma das causas a transformação da gordura, caso você não gaste essa energia, não queime essa energia, consequentemente pode virar gordura. E essa situação é a mais indesejada, né, a qualquer público do emagrecimento, com o alvo do emagrecimento. E o que eu quero citar a nível de substituição, né, essas opções que fique para substituir como as opções mais ricas, né, como o abacate, o coco seco, que são frutas de gordura saudável, né? Outras situações, o limão, o morango, o kiwi, o maracujá, que são opções de baixo pico glicêmico. Opte para o seu café da manhã. E quanto às outras frutas citadas, né, com o pico glicêmico mais alto, né, essas mais adocicadas, vamos aproveitar para fazer o nosso desmame do açúcar. Que tal? Sim, substituindo os seus pudins, os seus doces de compotas, os seus bombons, chocolates mais doces à base de leite, né, na sua sobremesa. Substitua por essas frutas, né? Lembrando que nas refeições já houve uma ingesta de proteína e fibras e, consequentemente, a ingestão dessas frutas mais adocicadas como sobremesa, a digestão desse açúcar, eles serão muito mais lentos e muito mais saudáveis. E em se tratando de uma outra opção, né, de uma outra situação propícia para esse tipo de fruta, a você que é praticante de atividade física, logo após o exercício, existe uma quebra das fibras musculares, né, em que elas se rompem, uma situação chamada de janela de oportunidade, né, que nada mais é uma janela metabólica, e nesse momento que a insulina é beneficiada, porque ela ajuda a colocar para dentro a glicose, onde a glicose vai reconstruir o seu glicogênio e ajudando assim a reconstrução muscular que ocorre imediatamente após o seu exercício físico. Agora, em se tratando de emagrecimento, né, o que possa ser o seu maior objetivo, em relação à ingestão das fibras dessas frutas. Elas vão ajudar na absorção mais lenta do açúcar, né, da glicose, e a ingestão dessas frutas, de preferência, consuma elas com casca, né? As cascas vão aumentar esse volume de fibra tão necessário, né? E eu faço esse destaque, né, que às vezes é comum eu assistir as pessoas descascando maçã e perdendo, né, não só as fibras, né, mas outras riquezas, como vitaminas, minerais, a própria uva, né, a uva também é comum assistir as pessoas sugarem, né, a polpa dela e descartar a casca. Repito, vocês estão jogando as suas maiores riquezas nutricionais ao invés de consumi-las. Temos, né, que usar e abusar dessas fontes cada vez mais. E é uma situação da ingesta da casca, né, que eu quero provocar em vocês. A prática, o hábito da mastigação. Mastigue, né, ao invés de ficar bebendo em forma de suco. A nossa ingesta calórica é muito maior quando se ingere como suco, por precisar um número maior de fruta, né, consequentemente, e aí você vai ter menos fibra, né, mais açúcar, e consequentemente uma maior quantidade de energia acumulada
E se você não queimar essas energias, né, vai acumular gordura. E lembrando, pior ainda, os sucos industrializados, que com adição de açúcar, adição de corantes, adição de conservantes, né, invista na sua mastigação. Você já vai iniciar o efeito da sua digestão, vai contribuir para a formação de várias enzimas digestivas e principalmente a perpetuação da saúde, da sua saúde gastrointestinal. Se isso fez bastante sentido para você, se te tocou de alguma maneira, acesse meu link nos meus perfis nas mídias sociais. Aqui você terá mais clareza de todas as situações que tanto deseja resolver de mais importante na sua vida, que é a sua saúde. Ou se você também lembrou de alguém, né, que necessite, que você associe dessa necessidade, né, de que ele veja esse conteúdo nosso, deixe o seu comentário aqui, marque essa pessoa, porque eu tenho a plena certeza que essa mensagem possa ajudar a muitas outras pessoas. Compartilhe o bem.